Olá, seja bem-vindo ao EPED, Espaço Permanente de Estudo do Divino Monismo. Nessa edição de 2024, promovida pelo portal Conhecer para Transformar, estão sendo apresentados os livros de Oswaldo Polidoro. Cada livro é apresentado em 4 episódios. Eu sou o Ricardo e este é o 4º e último episódio da apresentação do livro Sangue na Cruz. Nos episódios anteriores falei sobre os personagens principais, Lira, Bel, Glicério, Nina, Castro e Sabino, suas histórias e trabalhos, alguns dos quais envolvendo outros personagens esporádicos. Nesse episódio relatarei 1. A visão retrospectiva que Lira teve de seu encontro com Jesus, 2. A conversa com Paulo de Tarso e 3. O resgate de um espírito que estava no Gólgota, local onde Jesus foi crucificado. No capítulo 5º, Lira revê sua encarnação na época de Jesus. Esteve com ele em 3 oportunidades, uma na infância de Jesus e 2 quando Jesus estava em plena atividade messiânica. O ambiente da época era de um povo subjugado a Roma. Os sitiantes, camponeses e agricultores encontravam-se em condições de miséria pior do que durante o cativeiro no Egito e na Babilônia. Alguns já não se interessavam pelos patriarcas e outros já tinham admitido o culto dos ídolos. Os nazireus, grupo a que Jesus pertencia, eram tidos como a nata dos essênios, que, por sua vez, era a escola profética hebreia restaurada na época do profeta Samuel. Eles estavam por toda parte, principalmente nos desertos e pequenos vilarejos, produzindo curas, realizando trabalhos julgados misteriosos e ensinando verdades fundamentais. Algumas pessoas atribuíam as suas atividades ao pacto com Beelzebu. Os descendentes de Davi, em iguais condições de miséria, já não tinham o prestígio de antigamente e sofriam prevenção dos que não eram descendentes. Esse era o ambiente da época. Na ocasião do último encontro de Lira com Jesus, não havia quem não falasse de Jesus, suas curas, seu nascimento. Alguns falavam bem e outros falavam mal. Embora os sinais fossem marcantes, havia explicações maliciosas para eles. Falavam que Jesus era apenas mais um a se proclamar como Messias, pois muitos já o haviam feito no passado. Os mais velhos e mais experientes falavam que tudo podia ser um teatro armado e arquitetado pelos descendentes de Davi para recuperar seu prestígio e respeito perdidos. Jesus pernoitaria no sítio de um ancião chamado Alimeleque. Lira foi vê-lo junto com outros sitiantes. Como diziam que Jesus sondava pensamentos, ele pretendia escutá-lo e, se fosse o caso, faria perguntas. Quando chegaram, Jesus estava retirando um espírito de uma jovem. Ao encaminhar o espírito, Jesus disse que a jovem não tinha nenhuma doença. Era apenas uma intermediária. Jesus pergunta para a plateia o que é um profeta. E respondem que é aquele que tem o Espírito de Deus, é aquele que anuncia de ordem superior, é o que estava em falta em Israel. Então Jesus anuncia que em breve todo o Israel profetizará, que esse era o batismo que ele trazia, a herança que deixaria. Perguntam a ele se ele era contra a lei. Ele responde que, se a referência fosse a lei de Deus, ele não era. Afinal, como poderia ser contrário se ele mesmo tinha enviado anjos a Moisés a fim de que a transmitisse? Se a referência fosse a lei social, ele disse que ela seria superada pelos novos tempos. Uma mulher o alerta que os poderosos do mundo querem tirar a sua vida. Ele responde que iria, sem dúvida, pela mão dos homens, mas em seguida voltaria para nos batizar no Espírito. O outro pergunta como ele pretendia triunfar se os grandes de Israel estavam contra ele. Ele responde: já venci graças ao Pai, porque o Pai não está contra mim, antes está comigo,
para que vos deixe a medida salvadora? Ou dão mais crédito aos que têm como grandes de Israel do que ao Pai? Não veem que os grandes de Israel é que sufocam vocês com as suas imposições? Um sitiante que acompanhava Líria pergunta: o que é a verdade? Jesus responde: Deus encerra toda a verdade, porque nele tudo é, assim mesmo como ele está em tudo. Portanto, filho de Abraão, em ti estão Deus, a lei, a justiça, a relativa liberdade, a imortalidade e a responsabilidade. Essas são as verdades principais que se desdobram ao infinito, mas que se resumem em Deus. Portanto, para que entendas bem e vivas em paz, convém saber que a verdade está dentro de cada um de nós. A cada um cumpre, por isso, viver a verdade interior. A lei de que falamos há pouco diz respeito a essa divina realidade. Quem reconhece a Deus no seu íntimo, por certo faz tudo para viver segundo a lei, e quem assim vive está livre das trevas exteriores. Como vedes, ninguém é proibido de triunfar, bem assim como ninguém é livre para fazer o que bem entenda. Uma senhora chega com uma criança no colo para Jesus curar. A senhora diz que estava lá a mando do guia de sua filha, que é uma profetisa. Em seguida, Líria apresenta uma descrição de Jesus. Pobremente vestido, uma túnica opalina descalço, a barba e o cabelo pareciam untados com alguma essência oleaginosa, brilhavam e estavam bem penteados. Era de estatura mediana, bem proporcionado, com belas feições e gestos suaves. Era majestoso, de suas palavras emanavam tanta graça e ventura que de fato fascinavam. Não eram apenas suas palavras, mas o seu todo que encantavam. Líria, temendo falar diretamente com Jesus, saiu em busca de um de seus discípulos com quem pudesse conversar. Encontrou João Evangelista. Pergunta se ele tem por certo que Jesus é o Cristo, ao que ele responde que sim, porque nenhum fez mais do que ele e porque ele voltará para batizar em Espírito. João fala sobre o fenômeno que ocorreu no Monte Tabor, ocasião que Jesus falou com Moisés e Elias, sendo que os apóstolos que acompanhavam Jesus não puderam olhá-lo de tão brilhante que ele ficou, e que Moisés e Elias falaram de sua partida deste mundo através de um grande sacrifício. Líria pergunta quando se dará o sacrifício de Jesus. João responde que acredita que em breve, dada a morte do João Batista e os avisos dados por Jesus, que disse que essa era a última passagem dele pelas cidades que estavam visitando a caminho de Jerusalém. Após mais alguns diálogos, Líria sente um puxão e para de acompanhar aquela sua vida. No capítulo 19, no contexto de um dos atendimentos feitos pelo grupo socorrista, Paulo de Tarso dialoga com uma plateia de socorristas e espíritos de alta envergadura. Acho importante lembrá-lo, antes de resumir a narrativa, que a pouca informação existente diz que Paulo de Tarso nasceu Saulo de Tarso, com ligações com as autoridades religiosas judaicas, e que foi um perseguidor dos seguidores de Jesus. Em viagem para Damasco, para prender seguidores de Jesus, ele teve uma visão de Jesus envolto em uma luz extremamente brilhante e ficou cego. Levado até Damasco, encontra-se com Ananias, um dos seguidores de Jesus, que por meio de imposição de mãos recupera a sua vista. Então Saulo converteu-se para o cristianismo, ficando conhecido como Paulo e tornando-se o grande propagandista do verdadeiro cristianismo. Voltando ao livro, nesta reunião, Paulo apresentou-se com as características da época. Baixo, um tanto ventrudo, pernas meio tortas, barba farta e muito preta, olhar penetrante ao extremo. Então ele se dirige à plateia.
Não basta o caráter sincero da ação humana. Eu, para citar um paralelo, fui sincero mosaísta, absolutamente sincero, a ponto de me fazer fidalgo inimigo do Cristo. Eu queria liquidar o Cristo, na pessoa dos seus amigos e discípulos, dissipar a mística levantada no âmago daquelas almas simples. Então começam as perguntas dos presentes para Paulo. Por que não admitiu Jesus como sendo Cristo, aguardado há mais de 3.000 anos? Ou não lhe soube da existência? Os textos só falam a partir do encontro da estrada de Damasco. Paulo responde que teve conhecimento de tudo. Também aguardava Elias, o precursor, e o Cristo. Ele comenta que ao longo do tempo, milhares de homens passaram pretendendo ser o Cristo aguardado. Sendo assim, ninguém mais confiava em quem se apresentasse como sendo o Messias. A desconfiança era maior entre os religiosos profissionais. Ele relatou que foi ao encontro de João Batista. Ele menciona que deixou tudo por escrito, porém, os escritos produzidos sumiram, não fazem parte do Novo Testamento. João Batista falava que tinha sido preparado de acordo com as tradições da velha escola de profetas e que anunciava o Cristo por ordem dos anjos. Paulo disse que existia dúvida sobre as circunstâncias do nascimento de João Batista, que tudo podia ser obra de esperteza. Perguntam para ele sobre os grandes fenômenos do Cristo. Paulo respondeu que Israel sempre esteve cheio de criaturas capazes disso. Para ele, o Cristo devia testemunhar-se pela libertação de Israel e pela ressurreição. Essa era a interpretação levítica. O relato continua comentando que João Batista semeou todo Israel com a sua palavra flamejante e que o batismo de água, como gesto místico, encantava os cérebros menos sobrecarregados de prevenção. Paulo falou que acompanharam a ida de Jesus para um cenáculo de profetas aos 12 anos e meio, mas que foi com displicência que souberam do seu retorno quando Jesus iniciou sua vida pública. Ele contou que os religiosos profissionais da época tinham pessoas de sua confiança que seguiam os passos de João Batista e, portanto, que souberam que João Batista indicou Jesus como sendo o Cristo. Porém, para eles, o libertador esperado era de outro quilate, não de bens imortais, e sim de poderes temporais. A plateia torna a inquiri-lo. Como julgou a ressurreição? Paulo responde que mandou observar a crucificação e que Jesus portou-se com imensa superioridade. No entanto, os relatos que chegaram para eles da ressurreição não os convenceram. Muitas explicações em contrário poderiam ser dadas. Desta forma, falecia a última partícula de esperança. Perguntam-lhe: então, querido amigo, só restava o fenômeno da estrada de Damasco? Ele responde que, depois da crucificação, a regra era liquidar com as ideias, mesmo que fosse, para tanto, necessário liquidar com os homens seus portadores e profitentes. Porém, era difícil saber o paradeiro dos mais íntimos amigos do Senhor. Ele fala que ficou sabendo, por meio de espiões, sobre o Pentecoste. Mas, enceguecidos agora pelo ódio religioso, quem iria admitir o fenômeno como sendo a consumação da função messiânica de Jesus? Barnabé, também presente na reunião, diz, entretanto, que eles foram dignos obreiros de Jesus Cristo, que entregaram suas vidas ao serviço da evangelização universal. Paulo completa comentando que, apesar de não terem sido apóstolos acompanhantes de Jesus, foram verdadeiros cimentadores do seu consolador batismo. O livro narra, nesse momento, que Paulo exclama estremecido: Jesus, Senhor Jesus, minha vontade não mais me pertence. Quero servir-te, quero estar como tu estás, a serviço da lei,
a serviço de Deus. Dá-nos, Senhor, felizes oportunidades. Nós queremos, Senhor, realizar a Tua vontade, porque sabemos ser ela a mesma soberana vontade. Posteriormente, o livro relata que o grande mestre, atraído pelas vibrações intensíssimas, apresenta-se como uma luz brilhantíssima, enviando suas bênçãos. Paulo continuou dizendo que se certificou de serem a lei e a revelação as finalidades da vinda de Jesus. A lei como alicerce moral e a revelação como fonte de consolo e de esclarecimento. Ele comenta que se dedicou a isso e comenta que esta também é a síntese da obra de Kardec. No capítulo 20, além de relatar a reencarnação de Lira, como já comentei em episódio anterior, Abel convida Lira a um passeio e um trabalho de socorro pela Palestina. Lira comenta que tem 3 regiões que o fazem fremer de alegria profundamente íntima. Alguns locais na Palestina, algumas regiões do Ganges e certos pontos do Himalaia. Abel comenta que esses locais estão imantados pelo magnetismo santificado daqueles grandes vultos missionários. O local do trabalho era o Gólgota, local da crucificação de Jesus. Ali encontravam-se milhares de desencarnados de todas as hierarquias, de todas as raças e povos, cada um com seu objetivo. Apesar da diversidade, Abel comenta que tinham um fato em comum. Essas criaturas, em sua grande maioria, buscam o caminho da salvação na adoração exterior, na contemplação, em algum possível mistério, ou através de algum acreditado milagre. Partem de premissas erradas e nada resolvem de fato, porque se esquecem de que o reino do céu está dentro e não fora. Deve ser edificado à custa de serviços amorosos e sábios, nunca, porém, sendo obra de favores ou de propinas legislativas. Localizaram Isaías, o espírito a ser socorrido. Encontrava-se triste e encurvado. Isaías tinha ficado vagando rente ao chão após o seu desencarne. Um dia pediu a um certo homem que queria ver os lugares sagrados. Imaginou que com isso obteria descanso. No início obteve, mas depois veio o produto da repetição, em um meio saturado de lamentações. Lá, os espíritos sofredores vão se renovando. Alguns, não encontrando o milagre que buscam, afinal, do céu não descem favores, vão-se embora e outros os sucedem. Isaías tinha tentado ir embora, porém não conseguiu. Algo o prendia naquele local. Talvez fosse o fato de ter falado muito no Cristo, mas ter realizado demais a obra do dinheiro, do orgulho e outros males. Quando Abel e Lira conversam com ele reconheceu seus erros e sua vontade de se recuperar. Abel diz que ele será recolhido, então ele quis ajoelhar-se para agradecer, mas Abel não permite, pois Jesus também não o desejava nem o permitia. Ao afastarem-se uns 200 metros do local do Calvário, elevaram os pensamentos ao Divino Mestre, tendo Abel colocado suas mãos sobre as cabeças de Lira e Isaías. Segue o relato de Lira. Eu vi transfigurar-se o ambiente, iluminar-se, depois escurecer de novo. As glórias espirituais fizeram-se condições terrenais. Apareceram as raças e os povos no redor da cruz, e cada um adorava a seu modo, e cada povo e cada raça acreditava estar certo, estar fazendo o melhor possível. Minha consciência repelia aquilo, sabia haver mais vaidade sectária do que verdadeiro conhecimento, mais orgulho do que simplicidade, mais fanatismo do que virtudes. Eu olhava para as gentes, não sabia por que não olhava para a cruz, quando uma voz infinitamente longínqua ordenou-me: olhe para a cruz. Ela tornou-se alta, luminosa, brilhante,
quase impossível de ser encarada. Apesar de seu brilho impedir a visão, ela atraía, absorvia, e Lyra sentia que ela o puxava. Orava, estava entregue ao êxtase. Após acordar, Lyra relata ver bem para cima da cruz o vulto glorioso de Jesus, acompanhado de seres luminosos e hinos sendo entoados. A voz mandou que olhasse para as pessoas ao rés do chão, todas de costas para a cruz, enquanto pregavam e diziam-se cristãos. Olhando para a cruz, vi que ela gotejava sangue, e o sangue caía sobre as gentes e as feria, porque elas adoravam o Cristo através de palavras, de formalismos, de explorações temporais, menos, porém, de frente, compenetrados do verdadeiro culto, que é em obras de amor e de ciência, de onde se levantam a paciência, o perdão, a tolerância e a renúncia, fundindo a criatura com o chamado Criador, através do exemplo imortal de Jesus, cuja luminosidade pairava no alto, a fim de servir aos verdadeiros obreiros da verdade. Lyra foi então chamado por Abel, cessando-se a grande visão. Isaías continuava fisicamente igual, esfarrapado e encurvado, porém mantinha um semblante feliz, os olhos brilhantes e a mente ligada à esfera superior. Estava reconhecido, iria trabalhar pelo bem alheio, único fator de beneficiamento pessoal. Então, partiram do local. Termino aqui esse último episódio. Agradeço a oportunidade de falar com você sobre esses capítulos do livro Sangue na Cruz. Para se aprofundar nos conhecimentos, será necessário ler o livro. Portanto, fica o convite para ler o livro, tirando dele o maior aproveitamento que você possa, não se restringindo às limitações da minha apresentação. Caso você não tenha assistido aos episódios anteriores, fica o convite para assisti-los.